Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que nos assiste neste dia, que Deus o abençoe a todos nós, para que juntos possamos compreender a santa e bendita palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus a respeito do perdão dos pecados. Você já teve os seus pecados perdoados? Você tem os seus pecados perdoados? Você foi perdoado daquilo que você fez? Nós vemos aqui, primeiramente, o perdão quando passamos a servir a Jesus Cristo. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o discurso de Pedro, quando os apóstolos, os irmãos foram cheios do Espírito Santo, e Pedro e os demais apóstolos saíram pregando o evangelho pela cidade de Jerusalém. E num dos momentos que Pedro estava sendo usado pelo Espírito para transmitir a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam lá, disse assim, no versículo 21, "E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Quem invocar o nome do Senhor vai ser salvo porque não vai ter pecados mais. E depois no versículo 37 e 38 diz assim, "E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Nós queremos ter os nossos pecados perdoados. Que faremos, varões e irmãos? Porque nós queremos ir para o céu, para a salvação. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo." Então, aqui a mensagem é assim, arrependimento. A primeira coisa que tem que ter é arrependimento. A pessoa aceitou Jesus. Quem aceita Jesus está vendo que Jesus é santo, Jesus é puro, Jesus é maravilhoso e nós temos que viver como ele viveu também. E aqui o apóstolo Pedro nos ensina, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo falando através de Pedro, nos diz assim, arrependei-vos, arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender da nossa vida passada, do que nós fizemos quando não tínhamos a compreensão da palavra de Deus, quando não conhecíamos a Jesus. Agora nós conhecemos a Jesus, só tem um Jesus que é amoroso, um Jesus que perdoa, um Jesus que salva, um Jesus que cura as enfermidades, que dá salvação e que dá a vida eterna. É esse o Jesus que todos nós conhecemos. Agora, eu vou me aproximar desse Jesus que é santo. Como que eu vou me aproximar? Sendo santo como ele é santo. Como diz a palavra, seja santo como é santo o vosso Pai que está no céu. Como eu vou viver no céu vivendo em pecado? Não posso. Então eu tenho que aceitei Jesus, vou entrar para a família de Deus. O que eu tenho que fazer? Arrepender dos pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Então eu tenho meus pecados perdoados quando eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, que Jesus é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo a ordenança do Senhor Jesus em Mateus 28:19. Pai, Filho e Espírito Santo, que não são nomes, são títulos, indicam o Pai é Deus, o Filho é Jesus, é Cristo, o Espírito Santo é o próprio Deus, que Deus é Espírito e Deus é Santo. Então nós vemos aqui o primeiro perdão que o cristão recebe é quando ele entra para a família de Deus, recebendo a invocação do nome de Jesus. A partir daí, ele começa a ter uma vida diferenciada, não vive mais na carne, passa a viver em espírito, não satisfazendo a carne, porque lá em Romanos nós lemos que quem vive na carne não pode agradar a Deus. Quem vive na carne não tem como agradar a Deus, porque Deus é espírito, ele quer que você também viva em espírito. Em Atos capítulo 10, versículos 42 e 43, a palavra de Deus nos diz assim, "E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome." Então nós vamos ver aqui, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro nos ensinou como invocar o nome do Senhor, que é no batismo. E aqui está sendo confirmado que, pelo seu nome, aqueles que creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Como que eu vou receber o perdão dos pecados quando eu entro para a família de Deus pelo nome de Deus?
O nome de Deus é Jesus, então eu recebo o perdão dos pecados, invocando o nome do Senhor Jesus, que é o meu Pai celestial, meu Pai que me salvou, que eu passo a ser filho de Deus, porque recebi o nome de família, que está lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, o nome que toda a família no céu e na terra recebe o nome. Jesus é nome de família. Eu entrei para a família de Deus, recebendo o nome de Deus, tive meus pecados perdoados. Aí, daí em diante, eu tenho a minha vida particular, começo a viver a minha vida no dia a dia. E a palavra de Deus diz que todo mundo é pecador, que como é que faz? Esses pecados que eventualmente nós não queremos mais pecar, não queremos mais viver na carne, não queremos mais viver fazendo a vontade da carne, queremos viver fazendo a vontade de Deus, a vontade do Espírito. Como que eu vou fazer para, se eventualmente eu pecar, como que eu vou fazer para ter esses pecados perdoados? Como é que eu sei? Eu pratiquei algum pecado, como é que eu sei que eu fui perdoado? Como eu sei que eu fui perdoado? Então, quando o Senhor Jesus estava na ceia, nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 13, ele começou a lavar os pés dos discípulos. E Pedro falou, não, meus pés o Senhor não vai lavar de jeito nenhum. E então ele disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí o Senhor Jesus, Pedro falou, então pode lavar, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E o Senhor Jesus respondeu no versículo 10, capítulo 13, versículo 10 de João, o Evangelho de João. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, ele estava falando de Judas Iscariotes, que o havia de trair, estava traindo Jesus. Então, a pessoa depois que é lavada, ela ainda pode pecar e voltar às obras carnais. Quem peca e não se arrepende do pecado, ela volta a ter uma vida carnal. Ela perde o contato com Deus. Deus não quer, não pode, é impossível Deus conviver com o pecado. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, a palavra diz que ele recebeu todos os pecados da humanidade. E o que ele disse quando ele estava na cruz? Pai, por que me desamparaste? Por quê? Porque ali ficou somente o homem. Não tinha mais o Espírito de Deus guiando, porque o Espírito de Deus me ungiu, é sobre mim para anunciar a salvação, a liberdade aos cativos, para curar os enfermos. O Senhor Jesus disse isso. O Espírito de Deus é sobre mim, me ungiu para fazer essas obras. Mas naquele momento que ele estava na cruz, que o pecado da humanidade foi sobre ele, ele orou ao Pai. Por que o Senhor me desamparou? Porque você recebeu todo o pecado da humanidade. Eu não convivo com o pecado. O Pai nos ensina isso. Deus não convive com o pecado, então se apartou de Cristo por causa de nós, dos nossos pecados. Eram nossos pecados, não era dele. Ele não tinha pecado nenhum. Então, quando nós, no nosso dia a dia, viermos a praticar algum pecado, nós temos que saber como agir, como fazer. Em Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 8, diz assim: portanto, és inexcusável, não tem desculpa, quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Quem quer que seja, se julgou o outro, não tem desculpa, é pecador. Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Não é porque você está julgando os outros, não, que você vai escapar, viu? Você fica julgando os outros, você já é pecador, Deus já não se agrada de você, não. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então, o que acontece? Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele nos salvou, nós aceitamos a Jesus, recebemos o seu nome, estamos trabalhando para o Senhor, vivendo em espírito e em verdade. De repente, o servo de Deus, a serva de Deus tropeça, pratica um pecado. Qual o pecado que é mais pecado? O adultério, o homicídio? Só tem um pecado que Deus não perdoa, que é o pecado contra o Espírito Santo, que é a incredulidade.
O pecado contra o Espírito Santo é a pessoa renegar completamente a Deus, porque o Espírito Santo é Deus, é o pecado contra o Pai, porque a palavra diz assim, que se alguém pecar contra o Filho, o pecado será perdoado, mas se pecar contra o Pai, esse pecado não tem perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. E o pecado contra o Espírito Santo, qual é? É o pecado contra o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Quem pecar contra o Espírito Santo, contra o Pai, esse pecado não tem perdão. Então, muito cuidado, você, meu irmão, você, minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem neste dia. Muito cuidado com Deus, com o Pai, com esse nome Jesus, que é o nome do Pai. Cuidado com esse nome, cuidado com esse Deus Todo-Poderoso. O Filho até perdoa, mas o Pai não perdoa não. Então, o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Os demais pecados, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a paciência de Deus nos leva ao arrependimento. Então, se a pessoa não endurecer o seu coração, não ficar lutando contra Deus, ela encontra lugar de arrependimento, ela encontra formas de se arrepender e de voltar aos pés do Senhor. Em Atos capítulo 26, do versículo 14 em diante, nós lemos: mas não muito depois deu nela um pé de vento, 26, capítulo 14 em diante. O apóstolo Paulo, caindo por terra, escutou a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Deus enviando Paulo a pregar o evangelho aos gentios, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então nós temos esse chamado, nós temos essa oportunidade de aceitar a Jesus e viver em Jesus. E quando nós praticarmos alguma coisa que desagrada a Deus, nós nos socorremos em 1 João capítulo 2, o versículo 1 em diante, diz assim: meus filhinhos, primeira carta do apóstolo João, primeira carta, capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Nós não estamos mais vivendo na carne, nós não temos mais pecado, vivemos em espírito. Só peca quem vive na carne e faz as obras da carne em vez de fazer as obras do espírito. As obras da carne são prostituição, adultério, mentira, chocarrice, bebedice, glutonaria, feitiçaria, inimizades, contendas, porfias, iras, tribulações, julgamentos, como nós vimos aqui. Então, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele que é o nosso intercessor, nós vamos recorrer a Ele. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu conheço Jesus, mas você está vivendo como Jesus ensinou? Não, então você é mentiroso, você está em pecado. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, eventualmente, nós praticamos alguma coisa que desagrada a Deus. Vamos pedir perdão, nos arrepender. Arrependimento é uma coisa que sai de dentro de nós, nos leva às lágrimas, nos leva a uma tristeza, porque desagradamos a Deus, pedimos perdão, misericórdia de Deus, e o Senhor nos socorre e nos abençoa. Então nós sabemos que somos abençoados e perdoados, porque andamos no amor de Deus, deixamos o pecado de lado, arrependi, não faço mais isso, e temos uma mudança de vida. Então você, meu irmão, minha irmã, ore, viva em espírito e em verdade, não deixe o pecado entrar na tua vida. E se por acaso cair em alguma cilada do maligno, fazer alguma obra carnal, se arrependa, não faça mais e viva em santificação e honra, porque você, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, é o templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e toda a tua família, toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.